pessoal, tudo bem? Sou Márcio Hartz, aqui para comentar algumas questões de direito previdenciário que foram colocadas no simulado aqui da Escola Verbo Jurídico para os concursos de analista ou para o concurso de analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região da Fundação Carlos Chagas. Foram apresentadas 3 questões neste simulado, as quais iremos aqui tecer alguns comentários a fim de tentar aí elucidar um pouco mais o nosso conteúdo para a prova que se aproxima e que se avizinha, ok? A primeira questão cobrada foi a de número 48 e trata-se de uma questão que tem cunho um pouco doutrinário. Diz a questão o seguinte: a concessão de benefício, ainda que não conste prova do pagamento de contribuições previdenciárias, é possível no regime geral de previdência, em relação a segurados empregados e contribuintes individuais, prestadores de serviço às pessoas jurídicas, baseado no princípio da: letra A, equidade na forma de participação no custeio; letra B, alteridade de custeio; letra C, automaticidade das prestações; letra D, contrapartida; e letra E, diversidade na base de custeio. Antes de dizer qual é a resposta correta, é importante mencionar que, relativamente a alguns tipos de segurados, ainda que não haja a comprovação do recolhimento de contribuições, os benefícios previdenciários serão devidos, na medida em que não cabe aos segurados o recolhimento das suas contribuições. Especificamente, estamos falando dos empregados, dos empregados domésticos, também isso acontece, os trabalhadores avulsos e até mesmo os contribuintes individuais quando prestam serviço às pessoas jurídicas, porque, como regra, vimos nas aulas de preparação, os contribuintes individuais são aqueles segurados que têm o dever de recolher e arrecadar as próprias contribuições. Esse dever, entretanto, passa a não ser mais do segurado quando ele, contribuinte individual, presta serviços à empresa. De modo que, comprovada a atividade, automaticamente os benefícios previdenciários são devidos. Provado o exercício da atividade que o coloca na condição de segurado obrigatório, ele terá direito ao benefício, desde que não tenha sido dele o dever de recolher as próprias contribuições. Tendo sido o dever da empresa e esta tendo se omitido neste dever, não tendo cumprido este dever, ainda assim o benefício será alcançado por estes segurados. A questão pede especificamente a informação sobre segurados empregados e contribuintes individuais prestadores de serviço a pessoas jurídicas. Logo, para estes, sim, automaticamente os benefícios são devidos desde que demonstrado o exercício de atividades profissionais. Portanto, a resposta correta é a letra C, princípio da automaticidade das prestações. Não seria a letra A, porque equidade na forma de participação no custeio significa algo muito próximo àquele princípio da capacidade contributiva no direito tributário, segundo o qual quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos e até mesmo quem não ganha nada acaba não pagando nada e ainda assim pode vir a ter algum tipo de benefício da Seguridade Social. O princípio da alteridade de custeio nos dá uma ideia de outra fonte de custeio que em nada se relaciona com a questão proposta. Contrapartida significa que entre a prestação e a contribuição existe esse princípio, ou seja, somente serão devidas prestações na medida em que houver a contrapartida do segurado por meio das contribuições. A questão refere-se justamente ao contrário. Ainda que não haja a contrapartida do segurado, o benefício será devido na medida em que, como não era dele o dever de recolher, ele não pode ser prejudicado pelas omissões de quem tinha esse dever. E o princípio da diversidade na base de custeio não significa isso, significa, na verdade, que a Seguridade Social ou o seu financiamento não se concentra numa única fonte de custeio. Portanto, resposta correta, letra C, automaticidade das prestações. Questão 49. Terá direito ao recebimento de um salário mínimo mensal
conforme dispuser a lei. Letra A. A pessoa com deficiência e o idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, desde que contribuam à Seguridade Social. Letra B. A pessoa com deficiência e o idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida pela família, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Letra C. Apenas a pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, desde que contribua à Seguridade Social. Letra D. Apenas o idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, desde que contribua à Seguridade Social. Letra E. Apenas a pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, mesmo que sua família possa provê-la, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Antes de dar a resposta, alguns comentários. Estamos diante do Plano de Assistência Social, que é um dos pilares de sustentação deste macro-organismo chamado Seguridade Social, o macrosistema de proteção social do indivíduo, segundo o qual caracteriza-se esse macrosistema por um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade com vistas a garantir o exercício dos direitos relativos à saúde, assistência social, previdência social. Em se tratando de assistência social, há um dispositivo na própria Constituição, no artigo 203, que trata dos objetivos da assistência, e especialmente o inciso 5º, que diz exatamente o que está referido na questão. Diz lá: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuições à Seguridade Social, e tem por objetivos, inciso 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Portanto, aos idosos e deficientes físicos que, na forma da lei, comprovarem não possuir os meios necessários para prover o próprio sustento ou de tê-lo provido pela sua família, será garantido um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal, independentemente de contribuições. A assistência social é prestada a quem necessita. Justamente por isso, não se exige para o exercício dos direitos a ela inerentes a condição contributiva prévia. Não é exigida contribuição à Seguridade Social por parte daquele que pode vir a ser beneficiário do sistema de assistência. E desde um primeiro momento, a Constituição já garante um benefício mínimo de um salário mínimo aos idosos e deficientes físicos que comprovarem não possuir os meios necessários ao próprio sustento ou de tê-lo provido pela família. Então a resposta correta está na letra B, Brasil, que diz o seguinte: terá direito ao recebimento de um salário mínimo mensal a pessoa com deficiência e o idoso que comprovem não possuir meios necessários de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Essa é a resposta correta e prevista lá no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal. Uma questão bastante tranquila, bastante singela para nós. Última questão prevista na nossa prova, questão de número 50. Incide contribuição para a Seguridade Social sobre: letra A, folha de salários e demais rendimentos de trabalho das empresas, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa jurídica que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício. Letra B, quaisquer pagamentos feitos por empresas a seus empregados. Letra C, receita ou faturamento de entidades beneficentes de assistência social. Letra D, bens alienados em asta pública na Justiça do Trabalho. E letra E, exportação de bens ou serviços ao exterior. Bom, o artigo 195 da Constituição Federal trata do financiamento da Seguridade Social.
Uma parcela deste financiamento está a cargo dos poderes públicos, na medida em que eles também são responsáveis pelo gerenciamento e pelo custeio disso tudo. Os poderes públicos, os entes federados, devem destacar parcelas dos seus orçamentos que deverão ser destinadas ao custeio da Seguridade Social. O outro ente financiador, a outra entidade financiadora é a sociedade civil, que paga ou financia a Seguridade Social a partir do pagamento das chamadas contribuições sociais, espécie tributária, que deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal. As contribuições sociais devem ser pagas pelas empresas, pelos empregadores domésticos, pelos trabalhadores, pelos importadores de bens ou serviços do exterior e também originam-se das receitas dos concursos de prognóstico. A questão pede a contribuição social para a Seguridade Social, ou seja, sobre o que incide a contribuição. E a única resposta que se mostra correta é a da letra A. Nos termos expressos no artigo 195, inciso 1º, letra A. O artigo 195, inciso 1º, letra A, prevê a contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviços mesmo sem vínculo empregatício. É exatamente o que diz a letra A. Por que a letra B, quaisquer pagamentos feitos por empresas a seus empregados, não está correta? Porque estes pagamentos feitos pelas empresas aos seus empregados pode consistir em verba de natureza indenizatória, sobre as quais verbas indenizatórias não há incidência de contribuição social. Somente as verbas de caráter remuneratório é que devem sobre elas incidir a contribuição. Por que também receita ou faturamento de entidades beneficentes de assistência social não está correta? Justamente porque o próprio parágrafo 7º do artigo 195 diz que não incide, diz assim, numa certa impropriedade técnica da Constituição, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Logo, na verdade, estas entidades de beneficência ou essas entidades beneficentes de assistência social são imunes às contribuições sociais desde que os requisitos legais estejam atendidos. Por que também que a letra D está equivocada? Bens alienados em asta pública na Justiça do Trabalho, porque isso em nada se relaciona ao direito do trabalhador. Isso em nada se relaciona às remunerações pagas ao trabalhador ou às outras bases de cálculo da empresa, quais sejam receita ou faturamento e o lucro, de modo que sobre bens alienados em asta pública não há qualquer previsão de incidência de contribuição social. E por último, exportação de bens ou serviços ao exterior. A contribuição prevista é para a importação de bens ou serviços do exterior e não para a exportação de bens ou serviços ao exterior. De modo que aqui se mostra correta a letra A, folha de salários e demais rendimentos do trabalho das empresas pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhes preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Estas, portanto, as 3 questões que foram cobradas neste simulado e que vêm agora comentadas, e nós esperamos com toda a sinceridade que isso sirva de auxílio a vocês para a prova que se avizinha neste próximo final de semana. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa sorte a todos.